Tiago, capítulo de número 4, que eu já tenho falado aqui com vocês há alguns dias, algumas semanas na realidade, não me lembro se essa é a terceira ou a quarta semana, mas está por aí, irmãos. E aonde eu dei uma ênfase um pouco maior, que foi no versículo de número 7, aonde a palavra de Deus, ela diz claramente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu tenho falado com vocês o que, irmãos? Sujeitar a Deus. Às vezes a pessoa, ela se sujeita a tudo, a todos. Ela se sujeita aos seus desejos, às suas vontades. Ela se sujeita à sua preguiça, à sua falta de ânimo. Ela se sujeita ao pai, à mãe, aos irmãos, a filhos, a tudo, mas menos se sujeitar à palavra de Deus, que é uma obediência um pouco maior do que aquela que você está acostumado a ver. Isso verdadeiramente é se sujeitar a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu passo a andar com o Senhor. Eu passo a ser uma só pessoa com o Espírito de Deus. E aí, depois de sujeitar, eu tenho que resistir o mal. Certo? Eu resisto o mal ao qual nós vimos com a palavra. O exemplo que eu te dei foi Mateus capítulo 4, onde Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E ali o diabo veio, tentou, mas cada vez que o demônio falava com Jesus, ele o repreendia dentro da palavra. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, somente a Deus adorará, somente a Ele prestarás culto. Então, tudo foi dentro da palavra. Quando eu me sujeito a Deus, e quando eu resisto ao mal, a Bíblia diz que o mal, ele foge, ele desaparece, ele tem que sair da minha vida em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Hoje eu quero ver com você, do versículo 9 em diante, que diz assim, olha: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, diz a Bíblia aqui, e Ele vos exaltará. Olha, irmãos, o que a gente mais vê por aí são pessoas que a conduta em relação a isso é totalmente ao contrário. Talvez eu não devesse nem usar esse vocabulário que eu vou usar aqui com você, porque está em gravação de programa de televisão. Isso aqui vai no ar. Já está no ar no Brasil todo agora, nesse momento, ao vivo. E ainda depois fica para gravação para programas de televisão. Mas eu vou te ser sincero, eu vou falar. Entendeu? Tem gente que come peru, aliás, mortadela, e arrota peru. Nariz empinado. Eu sou, eu faço, eu tal, eu aquilo, eu BBB, eu bababá, e eu vou te falar uma coisa, não é nada. Eu quero que você entenda o seguinte: você sabe por que você está aqui hoje na igreja? Sabe ou não? A senhora sabe, irmã Nenê? Maravilha. Não, mas é verdade. Porque Deus te trouxe. Certo? Porque muitos são os chamados. Os escolhidos estão aonde, irmãos? Sentado. Amém, Jesus? Você tem, desfruta de alguma saúde na tua vida? Ah, pastor, eu desfruto. Então é Deus quem está te dando. Dá uma respirada funda aí agora. Respira. Sério mesmo. Não é brincadeira. Se não tiver esse arzinho mínimo aí, que você nem vê ele, você vai cair aqui no chão morto por asfixia. É Deus quem te dá. Você tem alguma coisa, algum bem material? Você tem uma casa, um carro, um apartamento, alguns bens materiais, ou dinheiro no banco? Louvado seja Deus. Mas não se esqueça que quem te deu cada centavo, cada parte dessa matéria foi acrescentada na tua vida, foi pelo Espírito de Deus. Então não adianta querer ser
narigão ou tal, porque não, eu nada. Deus é. Amém, Jesus? Eu nada. Eu tenho uma facilidade. Deus que te capacitou com isso. Eu tenho um dom de fazer. Quem te deu foi Deus. Eu consigo. Quem te dá o desvendar dos mistérios é o Espírito de Deus. Então o ser humano nada. Ele disse, humilhai-vos perante o Senhor. Tem gente que mesmo estando na igreja, mesmo vindo numa igreja, ela se acha numa posição, não tem posição. Eu estou cansado de falar nessa igreja, mas eu não posso me cansar, eu devo continuar falando. Quer uma posição na sua vida? Todas as outras que vierem depois dessa, você joga fora, não presta. Essa você guarda, essa você brigue por ela. Filho de Deus. O resto é apenas resto. Sempre falei para vocês aqui na igreja. Qual é a diferença entre mim e você? A única coisa a mais é que eu estou num púlpito, fui chamado para o sacerdócio para pregar para você. Fora isso, você precisa ler a Bíblia? Sim ou não? A minha Bíblia é diferente da sua? Tem alguma coisa escrita nela aqui em especial que na tua não tem? É igual. Você precisa orar? Também precisa. Você precisa se consagrar? Também precisa. Você precisa estar com Deus? Também precisa. Você precisa ser santo? Preciso, pastor, eu também preciso. Então não muda nada. Não muda nada. Absolutamente nada. Mas a pessoa se acha, ela acha, porque eu faço, porque não, eu não. Tudo vem de Deus. Cada parte na tua vida, e não interessa qual seja a área da vida, mas cada parte, em qualquer área da tua vida, que seja acrescentado para você, não interessa, ainda que seja uma gota de água, um grão de areia, quem te acrescenta é Deus. Segura aí onde você está. Vai lá no livro de Provérbios 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo de número 23. A soberba do homem, a arrogância do homem, o nariz empinado do homem, o achar do homem que ele é. Porque sabedoria, você só encontra aqui, palavra de Deus. Você vai, humanamente falando, você pode ser uma pessoa preparada, pode, olha, pastor, eu tenho conhecimento, eu tenho a faculdade, eu estudei, eu BBB, eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, CCC, CEREBB, sei lá o que você fez da vida, não me interessa, mas o crescimento ele vem de Deus, porque tem muita gente que talvez tenha a mesma classificação que você tem, só que não tem Deus e está lá embaixo e você está lá em cima. A soberba do homem, a arrogância do homem, faz o que com ele, irmãos? O que está escrito aí na sua Bíblia? O abaterá, coloque ele lá embaixo. Eu já te falei aqui, quando eu estava como missionário, isso lá é para 1982, 83, não passou disso aí. Quando a Igreja da Graça tinha aqui no estado de São Paulo apenas 4 igrejas. Em todo o estado. A gente saía do Rio de Janeiro, vinha fazer campanhas aqui para o interior de São Paulo, 5 reuniões em 5 cidades diferentes, ficava 15, 20 dias fazendo. Numa dessas conversas dentro do carro com o missionário, ele me falou uma coisa que eu peguei na hora, coloquei no meu coração e deixei gravado lá. Ele disse para mim assim, Ayrton, quanto mais perto de Jesus você estiver, quanto mais perto você chegar de Jesus, você estiver na comunhão com Ele, você estiver junto dEle, mais humilde você será na sua vida. Quem é o Criador de tudo? Ele, Jesus, Deus, Espírito Santo, uma pessoa só, é a Trindade. Amém, Jesus? E aonde você vê arrogância, soberba no Senhor? Hein? Aonde você vê? Então, quanto mais perto você está de Deus, né, mais humilde de coração você será. Mas tem pessoas que não entendem isso.
Tem gente que se acha. Se acha quando é membro, se acha quando é obreiro, se acha quando é auxiliar, se acha quando é pastor, apenas se acha. E não é nada. Vai morrer como todo mundo, vai para o cemitério como todo mundo e vai ser engolido por bigato como todo mundo. Essa que é a verdade. E eu não sei o porquê que acontece isso na vida de alguns. Mas na verdade sei, né? Falta de comunhão com Deus. Falta de estar unido. Então a soberba do homem o abaterá. Mas diz aqui, olha, mais o humilde de espírito obterá o quê? Honra, será honrado por Deus. Aquele que sabe reconhecer o que Deus faz. Ah, pastor, mas eu não acredito muito que isso possa acontecer. Isso é uma arrogância. Bom, eu não acredito muito que tal bênção possa me acontecer. Isso é não, isso é falta de fé. Não, meu irmão, isso é mais do que falta de fé. Certo? Porque é só você pegar a Bíblia, você vai ver que tudo aconteceu através de Jesus e ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Humilde de coração, ele obterá honra, ele será exaltado, ele será galardoado. Outro dia eu falei aqui na igreja, Salmo 37, versículo 4. Alguém se lembra desse salmo? Alegra-te também do Senhor, e ele te concederá o que deseja teu coração. Dê alegrias para Deus. Faça Deus ter prazer na tua existência. Faça Deus enxergar verdadeiramente você com as atitudes corretas dentro da palavra de Deus, que você vai ver que tem coisas que você não precisa nem chegar a dobrar o joelho a pedir. Só de você pensar, ele concede no teu coração. Amém, Jesus? Volta lá onde nós estávamos. Começamos. Humilhai-vos perante o Senhor. Certo? Chega para Deus e tem aquela conversa com o Senhor. Chega para Deus e fala para ele o seguinte: Deus, eu fiz. Eu errei. Deus, eu não estou caminhando certo? Não estou caminhando certo. Deus, eu errei por palavras, pensamentos, atitudes, consciente, inconscientemente. O Senhor me perdoa. Chega para Deus, tem aquela conversa verdadeira com Deus. Quando você for orar, tá? Vou te dar um conselho aqui de pregador. Chega para Deus e fala: Jesus, me faça ter a experiência com o Senhor que eu nunca tive na minha vida. Eu começo as minhas orações desse jeito. Eu preciso ter experiência com o Senhor que eu nunca tive na minha vida. Certo? Eu quero ter experiência na minha oração aqui com o Senhor que eu nunca tive. E a cada reunião, seria uma reunião entre eu e ele, né? Mas a cada oração, uma é melhor do que a outra, para a glória de Deus. Chega lá e fala com Deus: Deus, eu preciso, realmente estou precisando, mas Deus, olha, eu estou num caminho aqui que não está certo, estou fazendo coisas que não têm agradado ao teu Espírito, não tenho feito a sua vontade, não tenho obedecido como deveria obedecer. E aí você vai ver que Deus muda, irmãos. Deus muda. Falei para vocês aqui já algum tempo atrás, uma certa vez, sobre uma coisinha chamada assim, relógio de oração. Lá no versículo 7 de Tiago 4 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Disse aqui tantas e tantas vezes, irmãos, começa. Pega uma hora do seu tempo e ofereça a ele para Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem coragem. Você não faz porque Deus não é ainda a tua prioridade. Porque o dia que ele for o primeiro na tua vida, você vai dispensar tudo mais para ficar em primeiro lugar na presença dele. Pode acreditar no que eu estou te falando. O dia que ele for a prioridade, por enquanto ele ainda não é. Por enquanto você tem compromisso com isso, compromisso com não sei o quê, você se sujeita a outras coisas. Primeiro você tem ainda compromisso com sei lá, os teus desejos, as tuas vontades, mas ainda não é com Deus. Faça a experiência, irmãos. Faça a experiência. Fala: Deus, eu vou fazer aqui 15 dias de prioridade total com o Senhor.
A hora que eu acordar, bom, mas eu acordo já em cima, então eu vou acordar antes e vou começar o meu dia, não vou falar com ninguém. A primeira pessoa que eu vou falar vai ser com o Senhor. Faça isso 15 dias, depois você me conta, irmãos, o resultado. Faça um teste na sua vida. Às vezes você não tem mais porque você não busca mais. Dá uma idazinha lá no livro de Jó, capítulo 22, versículo 29. Jó, antes do livro de Salmos é Jó. 22, versículo 29. Quando te abaterem, então tu dirás, mas agora olhem para mim, antes da gente continuar. Precisa isso acontecer? Será que você precisa ser abatido para poder falar haja exaltação? Seja exaltado o nome do Senhor. Reconhecer a sua posição, pastor, eu sou filho, tá, mas mesmo sendo filho de Deus, eu ainda tenho uma posição de servo do Senhor, não saio da posição de servo, daquele que serve, daquele que faz a vontade do Senhor. Amém? Tem gente que primeiro precisa ser abatida. Tem gente que primeiro precisa descer. Não reconhece, ela desce mais um pouco, não reconhece, ela desce mais um pouco, não reconhece. Entendeu? E ela desce, ela vai descendo. Ela está no último degrau, né? Ela já passou e muito do último degrau. Depois do último degrau, ela fez outra escada para baixo e continua descendo. Mas você não precisa disso, é só você começar a saber verdadeiramente qual é a tua posição. Humilhai-vos perante o Senhor. Seja humilde de coração, irmãos. Reconheça. Amém? Ah, recebi uma bênção lá. O que foi? Ah, nasceu um fio de cabelo novo na minha cabeça. Deus, obrigado. Ah, minha unha lá. Obrigado, Senhor, é minha unha. Tenha um coração grato, tenha um coração humilde. Fez um trabalho lá, conseguiu alguma... Oh, Deus, obrigado, Senhor, eu consegui. Estou te agradecendo, Pai. Olha o que diz aqui. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará quem? Então não deixa ser abatido primeiro. Certo? Porque entre um humilde e um arrogante, Deus vai dar salvação para quem? É o que está na Bíblia. Não, porque Deus, porque o Senhor coloca... Já ouvi tanto isso na vida, meu Pai. O Senhor coloca Deus numa condição. Eu coloco Deus numa condição? Mas quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Certo? Eu estou lendo a Bíblia para você, não fui eu que escrevi e pus na tua Bíblia antes de vir para a igreja, não. Já estava aí escrito isso aí. Certo? Entre o arrogante e entre o humilde, você acha que Deus vai olhar para quem, irmãos? Ah, o arrogantão lá, pastor, o cara lá é arrogante, mas é gente boa. Só dele ser arrogante, ele já não é gente boa. Ele já não é gente boa. Provérbios, novamente. Vai lá no capítulo 15, 33. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. Amém, Jesus? Se eu temo a Deus, certo? Eu vou me sujeitar a Deus. Se eu temo a Deus, eu me humilho perante a potente mão do Senhor. Certo? Se eu temo a Deus, eu cumpro a vontade do Senhor. Não é a minha vontade. Não, mas aí, pastor, sabe como é que é? Esse negócio de servir a Deus é muito difícil. Difícil é servir o capeta e tá cheio aí, fazendo a vontade dele. Tá cheio. É o que mais tem por aí, é gente que faz a vontade do Satanás, tá cheio. E te digo mais, hein? Não vou passar a mão na cabecinha de ninguém. Tem gente servindo o diabo que está sentado dentro de uma igreja evangélica. Tá? Por isso que o trigo cresce junto com o joio, né? O joio junto com o trigo. Entendeu? Ele diz aqui, olha, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quer ser sábio, irmãos? Una-se a Deus. Quer ter sabedoria? Una-se à palavra do Senhor. Una-se à palavra do Senhor.
Ah, pastor, o senhor sabe, eu estudei muito na minha vida, eu fui procurar saber os ensinamentos gregos antigos, da antiga Grécia, e não sei o quê, e BBB e tal. Você vai ter sabedoria em Deus. Ali você vai ter um conhecimento maior, mas em Deus você vai ter sabedoria. Você vai saber como agir, você vai saber como fazer, você vai saber como orar, você vai saber como proceder, qual é o procedimento da vida verdadeiramente. E ele termina dizendo, e diante da honra, quer dizer, para você ser honrado, a honra é segundo lugar. Quem é que está à frente dela aí? O quê? A humildade. Nossa, eu quero ser honrado por Deus, mas o coração como é que está? Tem a humildade nele? Hein? Tem a humildade? Será que esse coração ele está humilde diante de Deus? E a humildade não é como a maioria pensa por aí, não. Tem gente que quer andar esfarrapado, largado, parecendo um trem do outro mundo. Eu sou humilde. Primeiro, que só de eu falar que eu sou humilde, eu já deixei de ser humilde. Já começa por aí. Certo? Se humildade é uma virtude, ela é uma virtude reconhecida por outros na minha vida, e não de mim mesmo para a minha pessoa. Já começa por aí. Mas vamos lá. A humildade não está na roupa que você veste, na comida que você come, nos bens materiais que você tem, no carro que você anda. Amém, Jesus? No dinheiro que você tem no banco, tem guardado, tem na tua conta, não está aí a humildade está aqui dentro. Está dentro do seu coração. Porque tem gente que não tem nada e quer pisar em todo mundo, pisar até em Deus se bobear. E o outro que tem tanta coisa e está tranquilo na vida lá em nome do Senhor Jesus. E é assim que tem que ser, tanto materialmente quanto espiritualmente falando. Diga graças a Deus. Cresceu na vida. Antigamente era aquela pessoa, tá bom, não sei o quê. Ela cresce um pouquinho na vida, a primeira oportunidade que ela tem em qualquer parte da vida, ela já pisa na cabeça de um para subir um pouquinho mais. Nunca se esqueça que existe uma lei no mundo que você vive, chamado-se lei do retorno. Já ouviu falar disso? Já. Vai, mas volta. Combinado? O que você planta, você colhe. Fica na tua, irmãos. Pastor, mas aquela pessoa me pisou, me humilhou, falou. Os humilhados serão exaltados. Põe na mão de Deus, continua a sua caminhada. Sua vida não depende de ninguém. Você precisa de outros, mas depender somente de Deus. Digam graças a Deus. Para a gente encerrar, volta lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 10. Humilhai-vos perante o Senhor. E o que é que acontece? E ele está assim, meu irmão, esperando para te exaltar, para te colocar no topo, para fazer verdadeiramente, entendeu? De você uma pessoa abençoada. Para fazer com que você seja verdadeiramente uma pessoa igual o pensamento dele. Pronto, para te falar um português mais claro. Amém? Eu vou te fazer uma pergunta. Vai lá no Salmo de número 100, irmãos. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui na igreja. E se você estiver em casa me assistindo agora, onde você estiver, responda aí para você mesmo, tá bom? Mas assim, olhem para mim. Existe uma palavrinha que eu vou usá-la aqui agora. Sinceridade. Não se esqueça que Deus conhece pensamentos e intenções do coração. Amém, Jesus? Quem aqui realmente, ou, sei lá, há 40 anos atrás como eu, ou há 30, há 10, há 5, ou há 5 minutos atrás, não interessa. Pastor,
verdadeiramente eu encontrei Jesus na minha vida. Mas assim, olha, de verdade. Levante o braço. Faça assim, eu. Vamos ler o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele. Você já viu disco furado? Vocês não são tem uns aqui, poucos aqui da época do vinil, né? Mas lembra quando tinha aqueles discos de vinil, parecia uma bolachona preta? E furava ele, dava uma riscadinha, e ficava no mesmo, tuc, 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 no mesmo, pulava e voltava no mesmo trecho. Entendeu? Pastor disco de vinil. Você nem me chama mais de pastor aí, é pastor disco de vinil, a partir de hoje. Foi Ele. Olha aqui para mim, irmãos. Repita comigo, diga, foi Ele. Foi Ele. De novo. Foi Ele. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora olhem para mim. E aonde que você encontrou Jesus? Lindo esse silêncio. Eu amo esse silêncio. Você não encontrou nada, irmãos. Você não saiu procurando. É que nem a pessoa, eu peguei o Covid. Você pegou? Valdemir, me traz um Covidão lá. Quero um Covid lá para mim. Não, e lá onde o Valdemir... lá se a gente bobear, tem Covid para vender. Não vou nem falar onde, mas ele sabe aqui. Traz um saco de Covid, eu quero 2 quilos de Covid. Vem o Covid. Entendeu? Não, sem brincadeira. Né? Ninguém pegou Covid. Você passou em algum lugar, tá contaminado, você contaminou, mas você não saiu procurando para pegar. Certo? Você foi tentado. A mesma coisa com Deus. E não foi naquele dia que você acha, não. Foi muito antes daquele dia, sabia disso? Vocês sabiam disso ou não? A Bíblia chega a dizer que quando você era uma pelota de carne, informe, você nem aparência de ser humano você não tinha, você estava sendo gerado lá dentro do ventre da tua mãe, ali Deus te conheceu e escreveu a tua vida. Você já era conhecido de Deus, sabe? Você sabe por que você entrou lá no úterozinho da sua mãe para ser gerado? Porque Deus te colocou lá. Então, muito antes até disso, Ele já te conhecia. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, seja obediente à palavra do Senhor, irmãos. Ninguém perde. Ninguém perde. Falei aqui algum tempo atrás, cadê o reloginho de oração? Falei com os irmãos, estão lembrados desse reloginho de oração aqui? Faça, irmãos. Comece. Dei exemplo, por exemplo, qual foi o exemplo? Provérbios. São 31 capítulos. Eu falei, olha, se você tiver assim, ó, né? E ler um por dia, só um, misericórdia, um capítulo por dia, em um mês você lê o livro de Provérbios todinho. São 50 capítulos no livro do Gênesis. Tá? Se você tiver muito, assim, eu quero ler pouco. 2 capítulos por dia, em 25 dias você lê o livro todo. Aí tem gente que não faz. Pastor, eu não tenho hábito de oração. Eu fiz isso há muito tempo. Isso aqui é uma direção que Deus me deu há muitos anos atrás. Um reloginho de oração. Primeiro 15 minutos você ora. O segundo 15 minutos você agradece a Deus. O terceiro, está aqui, você lê a Bíblia. E o último, para inteirar a 1 hora, você fica caladinho. Isso aqui é para começar. Vai chegar uma hora na tua vida que se você começar a praticar, você vai ver que 1 hora, você passa de 1 hora só falando com Deus. Só falando, mas tem que começar, meu irmão. Se você ficar nisso aqui que eu te dei,
você já começa na tua vida ficando 1 hora por dia na presença de Deus. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque você sendo abençoado, o que eu ganho com isso, irmãos? O que eu ganho com a tua bênção? O que eu ganho com você orando? O que é que eu ganho com você obedecendo a Deus, sendo homem ou mulher de Deus? Eu não ganho nada, eu faço isso para o seu bem. Porque é prazer de um pregador, pelo menos aqueles que eu conheço, que têm compromisso com a palavra de Deus, de ver o povo crescer. É isso que você tem que ter em mente, dentro da sua cabeça. Amanhã eu vou entrar numa academia, vou fazer, musculação. Você tá que só Deus é que sabe. Chega lá, fala para o professor da academia, fala, põe uma barra de supino livre aí, eu quero 50 quilos de anilha em cada lado, vai dar 100 quilos, eu vou fazer agora. Você vai ficar espremido lá no banquinho, irmãos. Você não vai aguentar, mas se você começa lá com 2, com 3, depois 4, depois 5, depois 10, depois 15, depois 20, vai chegar uma hora que você conseguiu. A mesma coisa é a oração. A oração para quem não tem hábito, esse reloginho de oração para quem não tem o hábito, 15 minutos, meu Deus, parece que está orando 5 dias. Você vai insistindo, vai fazendo, você vai ver que Deus vai te abençoar. Tem como dar um close aqui? Tem o André pegar aqui para mim, por favor? Para quem estiver em casa, possa até copiar isso aqui. Fica um pouquinho nela aqui e mostra isso aí. Isso aqui é se sujeitar a Deus, irmãos. Isso aqui é se humilhar perante a potente mão do Senhor. Isso aqui é obediência verdadeira à palavra do Senhor Deus. Certinho, André? Pegou? Deu? Deu aí, Patrícia? Você que está em casa, faça isso aqui, Isso aqui só vai te ajudar na vida. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é o que a palavra de Deus determina. E aí você cresce, vai dar certo sua vida, você vai ficar com o lar abençoado, certinho? Então tá bom. Você vai ficar com o lar abençoado, com uma família abençoada, você vai ter um trabalho abençoado, você vai ter uma vida mudada, transformada. Por quê? Porque você se prestou a uma coisa chamada-se obediência. Pronto, tua vida cresceu. Fica essa palavra aqui hoje para você, irmãos. Guarde no seu coração. Amém, Jesus? Guarde no seu coração. Agora, coloque em prática. Depois, se aqui na igreja alguém não tiver, eu até mando te entregar, então, depois você entrega lá para mim, se alguém... Ou melhor, não espera não, pega agora aí. Alguém quer o reloginho que ainda não tem? Pega lá e entrega lá para os irmãos, para quem não tem. Faça isso, irmãos, olha, de 15 em 15 minutos. Eu vou te dar uma explicaçãozinha rápida nisso aqui. É assim, olha. Você vai pegar um horário, vai prestando atenção no que eu vou te falar. Você vai pegar um horário que você não tem ali nada para fazer. Tá? Desliga celular, desliga WhatsApp, desliga. Com Deus ali, é somente com Deus. Tá? Então, digamos o seguinte, digamos que você vai começar a fazer isso, só vou te dar um exemplo. 5 horas da manhã. Tá bom. Não, pastor, eu não posso, eu vou fazer às 18 horas. Tá bom. Ah, não, eu vou fazer ao meio-dia. Tá bom, o horário que você puder. Eu estou dando um exemplo de 5 horas da manhã. Você acorda, não acorda às 5 não, porque você já perdeu o tempo. Você tem que acordar pelo menos uns 10 minutinhos antes. Levanta, vai lá, né? E a gente, quando acorda cedo assim, acorda parecendo zumbi, não é verdade, irmãos? Isso aqui é uma explicação até para quem está em casa. Lava o rosto, dá uma jogadinha de água fria na cara, porque assim, é só uma jogada, não precisa 2. Você já vai estar... Dá até aquela respirada profunda. 5 horas você começa. De 5 a 5h15, o que você faz aí? Ora a Deus. Deus, a minha vida está assim. Deus, olha, é minha família. Deus é meu pai. Deus é minha avó. Deus é meu trabalho. Deus é minha saúde. Fala com Deus. 15 minutos. Pastor, eu não sei orar.
Falar com Deus é como se tivesse um amigo teu aqui do lado, aquele amigo que você bebe café com ele, você está conversando com ele. É assim que se faz. É uma conversa franca com Jesus. Amém? 15 minutinhos. O segundo 15 minutos, o que você faz aí? Agradece a Deus. Mas você tem muita coisa para agradecer. Você vai descobrir na tua vida com isso que, na verdade, você tem sempre mais que agradecer do que propriamente pedir a Deus. Se você ainda não descobriu, você vai descobrir isso na sua vida. É impressionante isso. É uma experiência tremenda isso com Deus. Passou 15 minutos? O terceiro 15 minutos aí. O que você faz? Leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia assim, ó. Ó Deus, fala comigo. Puf. E aí você vai ler. Não. Pega em sequência. Eu vou começar em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Marcos, Lucas, João, e vou embora. Eu vou ler em sequência a palavra de Deus. Amém, Jesus? Depois, o último 15 minutos, o que você tem que fazer aí? Caladinho, mas não fala nada. Só respira. Combinado? Não para de respirar, fica respirando. Por quê, pastor? Porque oração, ela é um diálogo. Sempre falei para vocês. Ela não é um monólogo. Eu falo, terminou, amém, obrigado, tchau. Não, amém, obrigado, tchau, nada. Oração eu falo, mas eu tenho que ouvir a Deus. Você vai descobrir uma coisa na sua vida que você vai ficar impressionado. Certo? Como eu te falei, isso aí foi uma direção que Deus me deu há muito tempo atrás, e desde então eu pratico isso na minha vida. O que eu estou falando para você, eu pratico. Certo? Aqui não tem aquele negócio de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu pratico, porque eu preciso praticar a palavra de Deus. Só que não é nesse reloginho aí, é mais do que isso. Mas eu pratico dessa forma. Amém, Jesus? Eu fico calado. E é nesse calado que Deus fala. Porque eu falei com Deus, eu passei, vamos pelo reloginho, passei 45 minutos. Eu orei, eu agradeci, eu li Bíblia, 45 minutos. Os últimos 15 minutos, irmãos, eu vou deixar Deus falar comigo. E é aí, meu irmão, que vem ideias, vem revelações, vem direções. Para mim, que sou pregador, vem pregações. Eu já teve vezes que só nesse caladinho, eu tirar 3 pregações de uma única vez, irmãos. Deus vai me dando a ideia, aquilo ali, né? E graças a Deus, eu já te falei, eu tenho uma facilidade muito grande de formar pregação, mas muito grande. Isso é uma bênção que Deus colocou na minha vida. Mas você consegue. Deus vai te mostrando saídas, Deus vai te dando direções, aquilo que está enrolado na tua vida, que está meio torcido, Ele vai te mostrando o que você tem que fazer, é no caladinho aqui. Vai fazendo isso todos os dias, mas isso tem que ser uma coisa de prioridade. É todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. São todos os dias. Você não toma banho um dia sim, um dia não. Você não almoça ou janta um dia sim, um dia não. Você não se alimenta no total um dia sim, um dia não. Com Deus é a mesma coisa. É uma sequência. Amém, Jesus? Você não vai se arrepender. Isso é se sujeitar a Deus. Isso é se colocar perante a mão poderosa do Senhor para ser exaltado por Ele. Digam graças a Deus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, no demais que o Senhor fale em cada coração, com cada vida, trazendo ao coração deste homem, desta mulher, verdadeiramente a revelação e a direção da Tua palavra. Pai querido, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça desse povo um povo forte, um povo enraizado, um povo temente, pessoas que verdadeiramente tenham
um ouvido, meu Deus, afiado para poder te ouvir, e um coração, Senhor, preparado para te obedecer, pois eu os coloco em tuas mãos. E na certeza, Deus, da bênção do Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que o Senhor há de abençoar a vida de cada um, para a glória do teu nome.